Hoje vamos falar da divulgação do estudo Ranking das Seguradoras, com os dados de 2024. Esse estudo foi promovido e recém-divulgado pelo Sincor São Paulo. Para falar sobre o assunto, está conosco Francisco Galiza. Galiza, diz para a gente como é e como funciona o ranking das seguradoras. Paulo, vocês podem ver aí a capa e o link do estudo, inicialmente em QR Code, né? O link do estudo. De uma forma bem objetiva, a ideia desse estudo é fazer um levantamento estatístico, denominado ranking, né? Que mensura a presença das seguradoras brasileiras nos seus principais ramos de negócio, né? Automóvel, patrimonial, etc., saúde, né? E havendo em seguida alguns comentários econômicos sobre esse comportamento e sobre a evolução, né? No cálculo desse ranking, só estou falando aqui de uma visão bem geral, em muitos casos as empresas são inseridas em grupo, né? Usando seus critérios de origem de capital. Então, tem aquela empresa de saúde, de previdência, de vida, de automóvel, etc., né? E sobre o mesmo controle técnico também, ou estratégia comercial similar. Então, são informados grupos, né? Ao final, as fontes, né, os dados oficiais do setor, é sempre bom citar que as fontes é a SUSEP, né, e a ANS, no caso das operações de saúde, né, somente seguradora de saúde, né. E, ao final, Paulo, o objetivo desse estudo, entre outros, é servir de orientação aos corretores de seguros e ao mercado de um modo geral sobre os caminhos que o segmento está desenvolvendo, nos seus vários ramos, etc. Então, essa é a ideia básica do ranking das seguradoras. Muito bom, Galiza. Bom, para concluir, o que você poderia falar de conclusões? Quais são as principais conclusões? Paulo, o trabalho tem umas 30 páginas, então a gente tem que fazer um resumo do resumo aqui, né? Mas eu poderia dizer duas palavras que sintetizam o mercado de seguros em 2024, né? Primeiro, a resiliência, né? Quer dizer, a sua capacidade de vencer as dificuldades, né? E o outro é o dinamismo, quer dizer, o seu crescimento, né? Então, o ano 2024, Paulo, eu acho que a gente não pode deixar de citar, né, a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Apesar disso, o mercado conseguiu manter, aqui eu falo de um modo geral, né, na totalização dos números, né, as seguradoras mantiveram a sua rentabilidade, né, média no mercado, que é um ponto importante. E outro aspecto importante também é a entrada de novos agentes no mercado, novas empresas seguradoras, embora algumas ainda de faturamento baixo, e conseguiram entrar. Só para dar uma ideia de número, Paulo, para mostrar essa resiliência. Então, por exemplo, desde 2017, a variação acumulada da receita de seguros dos produtos de risco, né, cresceu aproximadamente 100%, com uma variação inflacionária de um pouco abaixo de 40%, né, um ponto positivo. Outro aspecto que a gente pode citar também, é um número mais específico de um ano para outro, né, o setor de risco também considerando somente os produtos de risco sem acumulação, atingiu 290 bilhões de reais em 2024, com uma variação de 11% em relação ao ano anterior. Sempre lembrando, para uma inflação de 5%, né, então houve ganho real. Enfim, outro número interessante, aqui já fechando, é a receita total do mercado, se você também considera os produtos de acumulação, como VGBL, PGBL, esse número ultrapassa os 480 bilhões de reais, também com uma variação próxima disso, 12,3%. Ou seja, tem muita informação, aqui eu só estou dando mais uma ideia geral, e fica a dica de leitura, é um estudo anual, para que todas as pessoas que trabalham nesse mercado, e mesmo para aquelas que não trabalham, que querem se interessar por esse setor, consultem, porque tem muito dado, muita análise, então é sempre uma referência útil. Então, em linhas gerais, é esse o ponto que eu queria falar. Muito bom, Galiza. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Francisco Galiza, Obrigado, Paulo, e um grande abraço. e obrigado você que nos acompanhou até aqui. Espero por você na próxima edição. Um forte abraço.
Se cuide e fique bem.